Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E dados sobre a dengue mostram que ela está se espalhando rapidamente em todo o país. As questões climáticas e o relaxamento das medidas de controle da Covid podem ser apontadas como as causas. Para se ter uma ideia, só este ano foram quase 400 mil casos de dengue, um aumento de 95% na comparação com o mesmo período do ano passado. O vírus da dengue vem seguindo um comportamento diferente em 2022. O sistema Infodengue, que coleta informações epidemiológicas de estados e municípios, mostra uma incidência maior da doença do Tocantins ao norte do Rio Grande do Sul, regiões que não costumavam ter muitos casos da doença. As chuvas intensas do início do ano colaboraram com a proliferação dos mosquitos. Até agora, 112 pessoas morreram no Brasil. Mas, por enquanto, a única forma de conter o vírus da dengue é seguir a regra que todos deveriam saber: manter os quintais limpos e evitar acúmulo de água parada. E mudando de assunto, aposentados e pensionistas começam a receber hoje a primeira parcela da antecipação do 13º salário. Até 6 de maio, mais de 31 milhões de segurados vão ser beneficiados. Os valores do abono anual começam a ser pagos àqueles que recebem um salário mínimo e, em maio, o INSS paga para os que recebem valores acima do mínimo. Este vai ser o 3º ano seguido em que os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social ganham o benefício antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Em 2020 e 2021, o pagamento aconteceu mais cedo por causa da pandemia de Covid-19. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, o pagamento do 13º salário vai adiantar a injeção de 56 bilhões e 700 milhões na economia. Desse total, 28 bilhões e 350 milhões correspondem à primeira parcela e o restante à segunda parcela da competência de maio. O Ministério do Trabalho e Emprego esclarece que os segurados que recebem benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, também têm direito a uma parcela menor do abono, calculada de acordo com a duração do benefício. E, por lei, os segurados que recebem benefícios assistenciais, como Auxílio Brasil, não têm direito ao 13º salário. A confiança do consumidor voltou a subir em abril. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o indicador atingiu o nível mais alto dos últimos 8 meses. Após ter recuado em março, o índice de confiança do consumidor avançou 3,8 pontos em abril, fechando em 78,6 pontos. Esse foi o maior nível desde agosto de 2021, quando fechou em 82 pontos. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o resultado positivo deste mês pode estar relacionado à baixa nos casos e mortes por Covid e ao anúncio de um pacote de medidas para aliviar a pressão da inflação e dos juros, com a liberação de saques do FGTS, antecipação de 13º salário de aposentados e facilitação de acesso ao crédito. Ainda segundo o levantamento, houve diminuição do pessimismo com relação ao mercado de trabalho, mas as famílias continuam cautelosas com relação à realização de compras de alto valor. Com isso, apesar do resultado positivo das perspectivas sobre economia e finanças familiares, a intenção de compras de bens duráveis segue fraca e com tendência indefinida. Houve alta da confiança em todas as faixas de renda, exceto para as famílias com renda mensal entre R$ 2.100 e R$ 4.800. A alta mais forte aconteceu entre consumidores do nível mais baixo. E nos destaques internacionais, depois que os franceses optaram por mais um mandato de Emmanuel Macron, o país se prepara para novas etapas democráticas, as eleições legislativas. A população vai voltar às ruas em junho para definir o parlamento. O presidente reeleito da França enfrenta a partir desta segunda-feira um desafio duplo: unir um país dividido depois da eleição presidencial e preparar a batalha das legislativas, consideradas como um terceiro turno no país.
Pouco depois do anúncio da vitória de Emmanuel Macron no domingo, o primeiro reeleito desde Jacques Chirac em 2002, os rivais anunciaram que vão buscar uma revanche em junho. As eleições parlamentares vão ser realizadas entre 12 e 19 de junho e são fundamentais para que Macron consiga levar adiante o projeto social e ecológico baseado no trabalho, como prometeu no domingo à noite. De acordo com pesquisas, a maioria dos franceses não quer dar ao líder do partido A República em Marcha a maioria parlamentar, como a que teve no primeiro mandato. A falta dessa maioria abriria as portas para a coabitação, modelo pelo qual a França já passou quando, por exemplo, em 1997, Chirac teve como primeiro-ministro o socialista Lionel Jospin. Em um sistema de eleição uninominal em 2 turnos, o partido do esquerdista Jean-Luc Mélenchon, os ecologistas e os comunistas já negociam uma frente comum para obter a maioria dos votos. Em uma extrema-direita dividida, também surgem vozes para apresentar um bloco unitário. E olha só, falando sobre a guerra, a Rússia intensificou os ataques contra a Ucrânia no dia em que os secretários de Defesa e de Estado americano visitaram o presidente Volodymyr Zelensky e pediram mais ajuda militar. A guerra já dura mais de 2 meses, sem nenhum sinal de paz no horizonte. Esta é a primeira visita de oficiais do país à Ucrânia desde o início do conflito em fevereiro. As conversas focaram principalmente em tratar do fornecimento de arma para o combate às tropas russas. Шановний державний секретар, пане Блінкен, шановний пан Остін, ministro Оборони. Caro secretário de Estado Blinken, senhor Austin, ministro da Defesa, estamos felizes de vê-los em Kiev em um momento tão importante para o nosso país. Obrigado aos Estados Unidos que ajudam muito a Ucrânia. Quero agradecer pessoalmente ao presidente Biden pelo apoio pessoal. Допомагають Україні. Хочу подякувати і від себе особисто подякувати президенту Байдену за його особисту підтримку України. Autoridades afirmaram que as linhas de defesa se aproximam do colapso em Mariupol, cidade portuária do sul da Ucrânia amplamente controlada pelas forças russas. Nesta cidade, na usina siderúrgica de Azovstal, os últimos combatentes ucranianos resistem entrincheirados. E falando sobre coronavírus, enquanto Xangai ainda busca conter o grande surto de Covid, a capital da China, Pequim, começa a registrar aumento de casos. O temor de um confinamento rígido levou muitos moradores de Pequim a correr para os supermercados enquanto grandes filas eram observadas no distrito central da capital para testes de Covid. A China ainda busca conter uma onda de contágios em Xangai, cidade mais populosa do país, onde quase 25 milhões de habitantes estão confinados há semanas. Nesta segunda-feira, 51 mortes foram registradas na cidade, um recorde. Quase 30 complexos residenciais de Pequim enfrentam atualmente alguma forma de confinamento. A capital do país, com 22 milhões de habitantes, também anunciou controles rígidos para a entrada na cidade, que incluem a apresentação de testes negativos de Covid-19. Pequim registrou dezenas de contágios nas últimas semanas. Nesta segunda, foram 19 novos casos, identificados depois de advertências de que o vírus circulou por vários dias sem ser detectado. Os números ainda são insignificantes se comparados aos de Xangai, que registrou mais de 500 mil de contágios desde 1º de março, no pior surto na cidade desde o começo da pandemia. Uma lula gigante de mais de 3 metros foi encontrada viva em uma praia no oeste do Japão. O molusco, extremamente raro, foi levado para um aquário. Uma lula gigante apareceu em uma praia da cidade japonesa de Obama, no oeste do país asiático. O avistamento do molusco é extremamente raro, já que o animal vive nas profundezas dos oceanos. O molusco encontrado mede 3,5 metros de comprimento e pesa cerca de 80 quilos. Veterinários levaram o animal para um aquário da região. A lula gigante é conhecida por ser o 2º maior invertebrado existente na Terra, perdendo apenas para a lula colossal. Existem 8 espécies do gênero que podem atingir comprimentos de 10 metros para os machos e 13 metros para as fêmeas. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.